Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma conferência de resultados da CBA, referente ao quarto trimestre de 2025. Eu sou a Mabel, gerente de relações com investidores. E esse call conta também com a participação do Luciano Alves, CEO da companhia, e a Camila Bell, CFO e diretora de relações com investidores da companhia. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estão apenas como ouvintes durante a apresentação. Em seguida, nós iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando os participantes podem levantar a mão pelo botão Raise Hand na plataforma para fazer as perguntas por áudio, ou também enviar as perguntas pelo botão Q&A da plataforma. A apresentação do evento está disponível no site de Relações com Investidores, onde também será disponibilizada a gravação do evento após o encerramento. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que algumas das afirmações contidas nesta apresentação podem incluir declarações que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros, que dependem substancialmente de condições gerais, econômicas, políticas e comerciais no Brasil e outros mercados globais, e regulamentações governamentais existentes e futuras, entre outros fatores. Dados operacionais podem afetar o desempenho futuro da CBA e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, nós iniciamos a nossa apresentação e, para isso, eu convido o Luciano. Por favor, Luciano, pode prosseguir. Obrigado, Amabile. Bom dia, pessoal. Obrigado mais uma vez pela participação de todos vocês nessa videoconferência de resultados da CBA. Para começar, como sempre, eu trago aqui alguns dos destaques desse trimestre. Então, no quarto TRI, nós registramos um aumento no volume total de vendas, foram 128 mil toneladas, impulsionadas principalmente pelo segmento de primários. O EBITDA ajustado pro forma somou 321 milhões de reais, após neutralizar o efeito não recorrente da reclassificação de CAPEX para OPEX, a gente vai comentar em mais detalhes para frente. Sem esse ajuste, o EBITDA ajustado foi de 257 milhões de reais, que é um crescimento de 37% versus o trimestre anterior. Destaco também a nossa participação na COP30, estava presente lá pessoalmente, reforçando o papel do alumínio na transição energética e também na economia de baixo carbono. E, por fim, recentemente, a Votorantim assinou um contrato para vender a sua participação na CBA para Chalco e Rio Tinto, com a conclusão sujeita às aprovações legais e regulatórias normais em processos como esses. Esses são os principais destaques desse trimestre, refletindo um pouco do crescimento da empresa, melhoria de competitividade e o avanço estratégico como um todo. Nos próximos slides, eu vou falar um pouquinho sobre o cenário de mercado do alumínio no trimestre anterior. Então, nesse quarto TRI de 25, o mercado global de alumínio voltou a apresentar um leve superávit de 35 mil toneladas, um resultado que reflete uma combinação entre uma demanda ainda resiliente, uma demanda relativamente forte, especialmente na China, e um crescimento moderado da oferta global, aquilo que a gente já vinha falando há algum tempo, especialmente pelo cap de capacidade na China. Então, na demanda, a China manteve um desempenho sólido, apoiado principalmente em veículos elétricos, em linha branca e também na infraestrutura energética, né, de painéis solares e outras gerações de energia renovável, mesmo com aquelas pressões persistentes no setor imobiliário, como a gente já está acostumado também. Já no mercado fora da China, a gente segue com um ambiente mais contido, então as tarifas de importação, desaceleração industrial europeia, e as paralisações do governo norte-americano recentemente continuaram a limitar o ritmo de recuperação, resultando num crescimento de consumo de só 0,1% nesse trimestre. Pelo lado da oferta, a produção fora da China avançou cerca de 0,6%, impulsionada por maior utilização da capacidade e ramp-ups em diferentes regiões do mundo. Na China, como eu falei, o cap de capacidade de 45 milhões de toneladas está mantido, ele segue restringindo as expansões internas na China e também expansões mais relevantes na oferta de alumínio no mercado. Com isso, o balanço global se manteve praticamente equilibrado, com aquele superávit pequeno que eu acabei de comentar, sustentado principalmente por uma demanda da China, a força na demanda da China, e também por essa estabilidade na oferta de alumínio. Passando no próximo slide, então, falando um pouco dos estoques, os estoques globais de alumínio seguem estáveis, mas eles estão mantidos em níveis historicamente baixos. Tá? A gente já vem falando isso há alguns trimestres, vê que os estoques estão realmente em patamares historicamente baixos. Os dias de consumo fecharam novamente em 46 dias, repetindo o patamar do segundo e do terceiro TRI do ano passado,
e consolidando mais ou menos no menor nível que nós já registramos na série histórica aqui que a gente tem divulgado para vocês. Esse cenário reforça a visão de um mercado ajustado, né, um mercado com pouca folga entre oferta e demanda, o que contribui para sustentar um preço ao longo do período, né, esses preços que a gente visualizou nesses últimos trimestres. Olhando para os estoques oficiais, tanto na LME quanto na Chef, os volumes continuam praticamente estáveis nesse trimestre. As movimentações e cancelamentos continuam em níveis reduzidos, bem pequenos, indicando uma elevada disponibilidade do metal nos armazéns e também mesmo e isso acontecendo mesmo com baixos níveis de estoque na cadeia. Então, de forma geral, o equilíbrio entre a estabilidade dos estoques, como eu acabei de comentar aqui, e a baixa relação entre estoque e consumo reforça a percepção de um mercado ajustado no curto prazo. E claro que isso influencia também toda a dinâmica de preços do mercado, né? Indo para o próximo slide, então, o preço do alumínio na LME manteve essa tendência de alta, né, e alcançou em dezembro o maior valor dos últimos 3 anos. Então, a cotação se manteve consistentemente acima de $2.700 por tonelada durante todo o trimestre, encerrando o período em dezembro ali com uma média de $2.827 por tonelada. Esse movimento é uma combinação de alguns fatores, né, e eles essencialmente financeiros. Tem um pouco daquilo que eu acabei de comentar em relação à oferta e demanda, mas também o corte de juros de 25 bips do Fed no final do ano, o enfraquecimento do dólar e o aumento do apetite de risco nos investidores globais foram os principais fatores que influenciaram esse movimento de preço, né? Além desses fatores, também tem uma questão do cobre, né? Então, o rally do cobre que a gente viu no final do ano passado também impactou. Assim, existe uma correlação entre os dois metais, como a gente sempre coloca para vocês, e na prática, esse preço mais alto do cobre contribuiu para que o alumínio também superasse o patamar de $2.900 por tonelada lá no final de dezembro, né? Olhando para os prêmios, existe comportamentos muito regionais hoje em dia acontecendo nos prêmios, né? Então, o Midwest, lá nos Estados Unidos, seguiu em alta ao longo do TRI, ainda impactado pelas tarifas do Trump. O prêmio Midwest Duty Paid médio foi de $1.900 por tonelada, enquanto o Duty Unpaid também cresceu de maneira expressiva nesse TRI. Já o Rotterdam, que é o prêmio da Europa, desculpa, ele acompanhou essa mesma direção, tá? Ele foi impulsionado principalmente pela maior demanda europeia e também uma antecipação de volumes que aconteceu pela entrada em vigor do CBAM em janeiro de 26, tá? Então, o fato do CBAM entrar em vigor em janeiro fez com que houvessem algumas antecipações de compras para dezembro ou para o último tri do ano passado pela Europa. Então, no geral, o conjunto desses fatores macroeconômicos, financeiros e regionais sustentou um trimestre de forte valorização para o alumínio, não só em preço, como em prêmio também. No slide 8, no próximo slide, eu vou comentar um pouquinho sobre agora o mercado brasileiro, né? Então, nesse quarto TRI de 25, a gente começa a ver uma certa acomodação dos setores intensivos em alumínio, muito em linha com esse ambiente ainda restritivo de juros e crédito aqui no Brasil, né, com a Selic mantida em 15%. Mas apesar desse cenário mais apertado, a atividade seguiu em níveis consistentes nos principais segmentos consumidores de alumínio que nós atendemos, tá? Então, na cadeia automotiva, a produção de veículos leves registrou uma queda de 10% versus o tri anterior, mas ainda opera em patamar bastante robusto, sustentado por uma demanda, sustentando a nossa demanda, né, de lingotes, lingote liga e laminados, né? Já no segmento de motocicletas, a gente viu uma nova desaceleração, mas ela segue entre os mais dinâmicos da indústria, tá? Refletindo um pouco das mudanças estruturais no comportamento do consumidor aqui no Brasil, e também mantendo volumes elevados ao longo do trimestre para esse segmento. Na produção de carrocerias e de ônibus, o desempenho ficou praticamente estável em relação ao terceiro tri. Houve queda nos modelos urbanos e rodoviários, mas isso parcialmente compensado pelo forte avanço dos micro-ônibus, impulsionado pelas entregas do programa Caminho da Escola do governo. O setor de implementos rodoviários também mostrou uma acomodação, com recuo de 3% nesse trimestre, ainda muito sensível aos juros. A gente já vinha comentando sobre esse segmento especificamente de caminhões, né? A gente fala de implementos, mas são os caminhões. Mas mesmo assim, um melhor desempenho das carrocerias sobre chassis ajudou a suavizar um pouco essa queda.
Na construção civil, as vendas de cimento caíram 8% nesse trimestre, mas elas seguem sustentadas por projetos habitacionais e de infraestrutura do governo, como Minha Casa Minha Vida, e também obras públicas, que são fundamentais para manter esse setor resiliente, mesmo com esse cenário de crédito restrito e de juros mais altos, né? E, por fim, o segmento de embalagens, ele segue bastante estável, com um leve crescimento na produção total, e um avanço de 5% nas embalagens metálicas, reforçando a força desse segmento de setor, no trimestre. Então, de maneira geral, embora o desempenho tenha sido mais moderado no quarto tri de 25, os setores consumidores de alumínio seguem sustentando o crescimento anual, mostrando que a atividade permanece em patamar bastante sólido. Agora eu queria passar a palavra para a Camila, que ela vai comentar um pouquinho sobre o desempenho financeiro da CBA nesse trimestre. Só um minutinho que ela já vai entrar aqui. Bom dia a todos, vocês me escutam? Sim. Ótimo, desculpa a demora, tive um problema técnico aqui e vamos sem fundo. Obrigada, Luciano, bom dia a todos. Aqui, dando continuidade, então, no quarto trimestre de 2025, o volume total de vendas foi de 128 mil toneladas, foi 2% maior que o mesmo tri de 24, que é o período mais comparável. No alumínio primário, vendemos 71 mil toneladas nesse quarto tri, que foi 8% melhor do que o quarto tri de 24, e aqui foi principalmente pelas vendas do lingote P1020. Em transformados, foram 32 mil toneladas vendidas, sendo que a queda foi reflexo de um ritmo mais lento de consumo industrial, mais no final do ano mesmo, especialmente em aplicações que já vinham se mantendo estáveis ao longo de 2025. Em reciclagem, as 25 mil toneladas vendidas continuam refletindo o ambiente de crédito, né, que estamos vivendo, enfim, mais restrito pela alta taxa de juros, principalmente no setor de autoconstrução. E sobre o destino de vendas no total, o mercado interno ficou em 88% e as exportações que aqui aumentaram um pouco foi principalmente na venda do P1020 e de tarugos para o México e Espanha. Aqui no próximo, sobre o balanço energético, ele refletiu a menor geração própria pela sazonalidade hídrica do período. A geração ela ficou 3% abaixo nos 2 trimestres comparativos, especialmente em Juquiá e nos parques eólicos, dado que foi um período mais seco. E isso, quando acontece, gera uma menor diluição dos custos fixos das usinas e por isso a gente vê o aumento no custo médio da geração própria. O custo médio dos contratos, ele teve um grande aumento, quando você vê na comparação anos, foram 64% em relação ao quarto tri de 24, mas aqui foi tanto pela variação de preço quanto variação cambial. Naquele contrato de swap que nós fechamos até 2028 e divulgamos frequentemente, né, sobre as condições deles, e enfim, o comparativo desde o início do ano de 2005 mostra uma estabilidade nesse custo. Agora, sobre o nosso custo de produção, o custo de produção do alumínio líquido foi de R$ 12.847 por tonelada, ele ficou 6% maior em relação ao tri anterior e 13% comparado ao quarto tri 24, e aqui foi principalmente pelo maior custo de alumina e de energia. O custo de alumina, ele aumentou pelo maior custo da soda, com o efeito do custo médio de estoque, porque os preços de compra do período, e mesmo atuais, já estão mais baixos do que a gente viu no resultado por esse lag que tem do efeito do custo médio de estoque. E o custo de energia teve um aumento maior pela sazonalidade hídrica, que reduziu a nossa geração própria e aumentou, então, a necessidade de usar os contratos naquela dinâmica, né, dentro do custo e são mais caros. Os custos variáveis subiram, sem exaustado do ano também dentro do normal, vamos dizer aqui, nada a destacar. E do lado operacional, a produção se manteve estável, 93 mil toneladas de alumínio líquido, todos os fornos operando a plena capacidade e a refinaria em condições normais. Olhando o CPV consolidado, a gente encerrou o TRI com 2 bi de reais e o aumento foi reflexo principalmente de uma reclassificação de CAPEX para OPEX, realizada depois da revisão de algumas despesas de manutenção que tivemos. Essa reclassificação ela aconteceu especificamente no negócio de alumínio, ela está associada à reclassificação contábil, é uma reclassificação contábil, ou seja, aqui foi principalmente em serviços de limpeza, teve nas salas fornos e na lagoa de resíduos, e essa questão de alteração contábil ou de ajuste contábil
que fez com que a gente passasse a registrar essas despesas como operacionais depois da análise técnica detalhada que a gente teve no final desses projetos. O CPV do negócio de energia foi de 133 milhões de reais, ele teve uma grande redução, aqui comparado, né, deu 60% de redução comparado ao quarto TRI de 24, porque o 2024 tinha sido impactado pelo reconhecimento do hedge account acumulado que nós fizemos em dezembro de 24. Mas quando você vê a comparação com o TRI anterior, que aqui a base é a mesma, né? O CPV reduziu 15% e aqui foi simplesmente a consequência do menor volume de geração excedente disponível para venda. Sobre os resultados consolidados, a receita líquida fechou em 2,2 bi de reais, e que sendo 2,1 do negócio de alumínio, e que teve queda nas comparações, influenciada principalmente pela realização do hedge accounting, que foi 71 milhões de reais nesse quarto trimestre, e esse é um hedge accounting de dívida, é um efeito contábil, né? Uma realização desse hedge feito no início, que a variação fica no patrimônio, nos vencimentos originais de uma dívida que foi refinanciada, ele vira esse redutor de receita, e ele é um ajuste, ou seja, excluído do nosso EBITDA ajustado. O EBITDA ajustado ficou consolidado em 257 milhões de reais, e tem nesse número a reclassificação desse evento não recorrente, ou seja, que a gente, né, desse ajuste de CAPEX para OPEX que a gente já citou, de 64 milhões. Então, o EBITDA pro forma, né, ajustado pro forma do trimestre, retornando esses 64 milhões, seria de 321 milhões de reais. Aqui indo para o CAPEX, nós tivemos o maior direcionamento para o CAPEX de manutenção, tendo ações voltadas à extensão da vida útil, aumento de capacidade e melhoria da eficiência operacional do ativo dentro do business as usual. Agora, olhando a geração de caixa, ela foi de 168 milhões de reais, principalmente pelo desinvestimento em capital de giro, impulsionado principalmente pela redução de estoques, e aqui foi tanto em sucata, tarugo e lingote liga, nessa ordem de relevância. A liberação em caixa, né, principalmente pelo capital de giro, no segundo semestre todo, a gente tinha tido uma liberação significativa também no terceiro TRI, está muito em linha com o que a gente já vinha sinalizando a vocês. Sobre o endividamento, a dívida líquida ficou praticamente estável, a geração de caixa no período ajudou a compensar a desvalorização cambial na dívida e na marcação a mercado dos derivativos. A alavancagem fechou em 2,97 vezes no final do ano, e o aumento foi pela redução do EBITDA acumulado dos últimos 12 meses. E aqui ainda sobre o perfil de endividamento, fechamos o prazo médio de 5,2 anos e o custo médio de 5,8% ao ano em dólar. São condições bastante boas, né, confortáveis para um perfil da dívida, não tendo qualquer concentração relevante nos primeiros anos, tendo a maior parte dos vencimentos a partir de 2032, como vocês olham no fluxo de amortização, e reforça a nossa posição de liquidez da companhia. Hoje, 96% da nossa dívida está em dólar, então, né, essa lógica da maior parte ser em dólar acompanha a geração da receita de alumínio, e nós tivemos a contratação da nova linha de crédito com o BNDES, foram 716 milhões assinado e com prazo total de pagamento de 20 anos. Esses recursos, eles financiam investimentos que nós já realizamos, né, no período elegível para reembolso, e que continuam, e também os que estão no pipeline aqui de curto prazo para expansão e modernização do ativo. Então, agora, para encerrar a apresentação, eu chamo o Luciano de volta, vai passar aqui, que vai compartilhar as mensagens finais, e a gente se vê no Q&A em breve. Obrigado, Camila. Bom, em resumo, no cenário internacional, então, a demanda global por alumínio mostrou uma resiliência ao longo de todo o ano de 2025, não só nesse final de ano, e com uma oferta mais estável, né? Então, por isso que o quarto TRI terminou mais equilibrado, e o ano fechou com um déficit global de 241 mil toneladas. Esse movimento contribui para sustentar preços em patamares bastante saudáveis. A gente visualizou isso ao longo do último trimestre, mas até o momento atual, né? E, além disso, a demanda chinesa, ela registrou uma recuperação ao longo do ano, né? Então, o PMI da China voltou a entrar naquele limite de expansão, né, em dezembro, e reforça um pouco do otimismo que a gente tem para a virada de 2026. Então, no caso, por nós aqui na CBA, né,
aquela trajetória de recuperação operacional que nós já vínhamos anunciando para todos vocês aqui, ela continuou e ela criou uma base estável e favorável para a melhoria das margens e custos mais controlados, né? E com a retomada da produção e o avanço das iniciativas operacionais que nós desenvolvemos, a gente segue mostrando resultados consistentemente melhores, né? E a gente está preparado para capturar ainda mais valor em cenários de demanda mais aquecida ou com preços melhores, como a gente está vivendo agora. Então, agora passando para os pontos de atenção para os nossos resultados e para o futuro, quer dizer, os prêmios regionais, como eu falei na minha apresentação, eles continuam pressionados ou influenciados por medidas comerciais regulatórias, né? Então, o Midwest, ele segue refletindo as tarifas aplicadas pelos Estados Unidos, né? Então, tem patamares muito altos. E o prêmio de Roterdã, ele permanece em alta, como eu comentei, pelo início do CBAM, que beneficia a dinâmica de prêmios nosso aqui da CBA também, e também por movimento de mercado que tem acontecido. Aqui no Brasil, a demanda acompanha a desaceleração dos principais segmentos, como eu comentei nesse trimestre. Ainda assim, o fechamento anual de 25 ele foi positivo e mostrou alguma resiliência de alguns setores, como veículos leves e construção civil, que contribuíram para manter níveis saudáveis de consumo de alumínio no país. E, por fim, mesmo com a recuperação operacional aqui da CBA e a retomada da produção nas salas fornos, o custo de produção do alumínio líquido ele permanece em patamar elevado, mas a gente está trabalhando para, como a gente sempre comenta, voltar esse patamar para níveis mais sustentáveis. Então, era isso da minha apresentação. Agora eu chamo de volta a Amabile para fazer as considerações finais. Obrigada, Luciana. Obrigada, Camila. Bom, pessoal, agora iniciamos a sessão de perguntas e respostas. E lembrando os participantes aqui presentes que quiserem fazer suas perguntas por áudio, basta levantar a mão pelo botão Raise Hand aqui na plataforma ou enviar as perguntas escritas pelo botão Q&A. Então, vamos iniciar as perguntas. A primeira pergunta, ela vem do Guilherme Nips, da XP Investimentos. Por favor, Guilherme, pode prosseguir. Bom dia, Luciano, Camila, Amabile. Prazer falar com vocês. Obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas aqui. A minha primeira pergunta vem do lado de custos. Se vocês puderem comentar um pouco como é que tem sido o retorno da refinaria e como é que a gente deveria ver a evolução desses custos olhando para frente. A gente consegue ver bem ali que no seu breakdown do terceiro tri para o quarto trimestre teve um impacto do custo de alumínio e também de energia. Então, se vocês pudessem comentar um pouco como é que a gente deveria ver essa evolução ao longo dos próximos trimestres. E a minha segunda pergunta vem do lado de mix de produtos, né? Esse trimestre foi marcado por uma performance relativamente melhor ali de primários, e aí um pouco pior ali em transformados e reciclados. Eu queria que vocês pudessem comentar um pouco, principalmente do lado de reciclados ali, o que puxou essa performance um pouco pior e o que você poderia comentar também do que vocês estão vendo mais na ponta dessa linha também. Era isso. Obrigado. Olá, obrigada pelas perguntas, Guilherme. Acho que primeiro falando sobre custo, a gente ainda teve um efeito que foi menor em custo da refinaria no quarto trimestre. Eu falaria que é algo na casa de 30 milhões de EBITDA, de 30 a 50 milhões, dependendo de todas as segregações que a gente faz em todas as linhas, mesmo que influenciado indiretamente pela reestabilização da nossa refinaria ao longo de 25. E tirando essa ordem de grandeza de efeito, o restante deveria seguir no mesmo patamar para os custos de 2026, e é assim que a gente vê o mercado hoje, né? O negócio ainda mais com mais incertezas ainda que a gente tem globais, é bastante volátil, mas em termos de preço, eu até citei que a gente sofreu por um CPV de alumina, né, por esse efeito de estoque, em um preço que inclusive estava maior no começo do ano passado e no final de 2024, mas agora o preço de tela já está maior. Então foi uma questão de preço, além do KPI da recuperação da refinaria. Então eu acho que em termos de preço que você vê em tela, é uma referência, pelo menos o que a gente está considerando, e mesmo dos demais principais insumos de preço, faço de novo a ressalva, né, das incertezas que a gente não controla aqui desses mercado, a dinâmica desses mercados específicos, mas é como a gente fez o orçamento
para esse ano de 2026. O restante, eu diria que é a sazonalidade de energia. A gente teve um EBITDA em 2025 de energia menos negativo, bem menos negativo, né? E no final foi porque a gente teve realmente usou boa parte dos contratos para custo, por ser um período mais seco, e não só porque não chove, como a gente administra reservatório, vamos dizer assim, para o momento. Essa foi uma coisa que a gente fez no quarto trimestre. A gente preferiu gerar menos e deixar um patamar de reservatório melhor para uma geração agora no primeiro tri, muito acertada, por sinal, com um preço médio bastante alto, né, de curto e médio prazo na energia. Então, daí seria a sazonalidade normal de geração no custo de energia ao longo de 2026. Acho que, de novo, talvez destacar aqui, né, no quarto trimestre, a gente assinou, teve o closing da parceria com a Casa dos Ventos, de 60 megawatts médios. Esse é um PPA que começa em 2027 de 15 anos, mas que a gente fez uma operação de swap e antecipou esse volume de energia no balanço desde o final do ano passado para comercializar, dado a atratividade de mercado. Então, isso ajudou e vai continuar ajudando, talvez, a gente nessa margem do negócio de energia, mas com o outro lado de excedente, mas o excedente, de novo, acaba só nos afetando na marcação mercado, no lucro, prejuízo. No EBITDA a gente não vê isso porque a gente ajusta esse efeito. Então, esses são os principais fatores, diferentes que eu poderia te atualizar sobre a parte de custos. Ficou claro? Você quer perguntar alguma coisa específica ainda Perfe- de custo antes de eu ir para o mercado ou reciclagem? Não, perfeito, ficou super claro. Obrigado, Camila. Imagina. É, e falando de mercado, a gente tem visto um mercado doméstico, né, resiliente, aquecido, na verdade, em vários setores, e com uma combinação de preço muito boa, né, para a gente. Então, no final, hoje a gente está vivendo um reflexo de preço que já foi um preço médio maior do final do ano passado, porque demora aquele 1 a 2 meses, né, 45 dias mais ou menos para repassar na receita. Então, a gente teve um janeiro muito bom, estamos bem. E, adicionalmente, a gente tem o preço de tela hoje que está melhor ainda. Então, para o mercado bom em alguns setores, resiliente em outros, eu diria, num patamar de preço muito bom, a gente está com boas perspectivas aqui comerciais nesse começo de ano. E na parte de reciclagem, sem novidade. Eu acho que é realmente um reflexo de autoconstrução, acaba sendo um setor muito específico que a gente vende produtos, e então ele acaba, a variação a gente sempre explica dessa forma. Do restante, acho que é uma continuidade dos nossos negócios. A gente tinha falado, né, há alguns anos no Investor Day dos investimentos, e inclusive no update estratégico que a gente fez no final do ano passado, nós mudamos um pouco a ordem de alguns investimentos, né, e postergamos um pouco mais o plano de reciclagem, para que a gente realmente acompanhe o amadurecimento de mercado, do mercado, eu diria. Então, a gente continua nesse passo de aguardar a vinda da reforma tributária, então não é uma coisa que mudaria muito no curto prazo, para reduzir a informalidade, para a gente ter mais competitividade da forma com que a gente faz negócios e, adicionalmente, ter mais disponibilidade de sucata. A gente tem avançado bastante nas parcerias locais ou estrangeiras para ter acesso à sucata, mas hoje, por exemplo, o preço, né, ela é escassa, e o preço não, em alguns momentos de mercado, não viabiliza em comparação da própria produção de alumínio líquido para produzir o nosso metal. E a última ponta disso seria o prêmio verde, ou enfim, o reconhecimento econômico, né, do conteúdo maior de sucata nos nossos produtos recicláveis, que também evoluiu muito pouco. Então, continua sendo uma preferência reputacional. A gente tem o branding, tem nossa marca, tem um grande diferencial em todas as linhas da CBA, não é uma linha específica de produto. Por outro, mas a tradução econômica está mais lenta do que a gente esperava. O CBAM, que é outra, né, o mecanismo cross-border implantado aí a partir desse ano na Europa, acabou seguindo só com o escopo 1 de início, com uma referência de tarifas por país e não por planta ou por geração específica. Então, isso acabou postergando. É um movimento que vai chegar em algum momento, tem uma evolução, mas no final mais lenta do que a gente imaginava de início, e por isso que é um negócio, então, que a gente tem andado mais de lado. Perfeito, super claro. Obrigado, Camila. Obrigada, Guilherme, pela pergunta. Temos mais uma pergunta aqui, vem do Pedro Melo, do Citi. Por favor, Pedro, pode prosseguir. Pessoal, bom dia aí, Amábile, Camila, Luciano. A pergunta é um pouco mais difícil de talvez responder, se vocês teriam dado a aprovação necessária dos órgãos aí para a transação ocorrida no controle da companhia, se vocês teriam
alguma expectativa quanto ao closing da transação, em termos de timing, e uma segunda também em relação ao pace de desalavancagem ao longo desse ano, com os atuais níveis de alumínio. Obrigado. Obrigado. Eu vou responder a primeira, depois a segunda, Camila. Na prática, não tem como a gente prever o prazo, porque depende muito do tempo dos órgãos reguladores, né? Mas as únicas, vamos dizer assim, condições, ou pelo menos a limitação que a gente tem para esse closing é justamente a aprovação dos órgãos reguladores, tá? Então, tem alguns países, né, ao redor do mundo por conta das operações dos potenciais compradores, mas é isso, quer dizer, é só o prazo que vai demorar para esses órgãos analisarem os pedidos ou essas informações da transação, tá? Então, deve demorar alguns meses porque não, assim, depende muito de cada órgão e do tempo que cada órgão toma para analisar essas operações. E aqui com relação a, tudo bom, Pedro? Com relação à alavancagem, com uma normalidade de EBITDA no sentido de não ter mais efeito algum da recuperação da refinaria, né, e estando rodando 100%, como a gente comentou hoje, né, e desde o início do ano, aqui na operação, combinado com um mercado atrativo, seja em volumes, combinação de mix e um patamar de preço médio de LME muito bom, a gente deve vir com um EBITDA, né, mais forte, e é essa combinação que vai fazer a gente reduzir a alavancagem, mesmo no patamar de dívida líquida atual, até o final do ano. Então, a ideia é que a gente retome, né, a gente já falava no início de 2025 que até o final de 2025 o nosso plano era ficar abaixo de 2 vezes dívida líquida por EBITDA. Nós não temos covenants financeiros, não é uma obrigação contratual com nenhuma parte, mas é um comprometimento pela nossa política financeira pública de ficar abaixo dessa alavancagem, entendendo que esse é um patamar saudável para o nosso negócio, e é assim que a gente direciona os nossos movimentos, sempre priorizando a redução da alavancagem antes de exceder o patamar de investimentos, ou antes de cogitar distribuir mais resultado, ou antes de definir outras coisas. Então, a gente sempre, né, se coloca muito bem com essa sequência, e é assim que a gente vai continuar. Então, nós estamos com uma posição de caixa bastante confortável, né, fechamos com 1,2 bi de caixa. Então, a gente poderia até usar uma parte desse excesso de caixa para prepagar mais dívida e continuar o plano que a gente vem fazendo todo trimestre de liability management para melhorar o perfil, mas isso não muda para dívida líquida. Então, a ideia é não ter novas captações, além da liberação do contrato do BNDES, com condições muito atrativas de custo e prazo, né, até 20 anos, que eu citei, e o restante com a recuperação do EBITDA, fazer com que o índice caia. É esse o plano. Claro. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigada, Pedro, pela pergunta. Bom, pessoal, não temos mais perguntas aqui, mas vale lembrar que o RI está sempre à disposição para qualquer outra questão que não tenha sido trazida aqui. E agora passo a palavra para o Luciano para fazer o encerramento. Obrigada a todos. Obrigado, Amabile. Obrigado a todos pela participação em mais um call de resultados. Como a Amabile falou, a gente está à disposição aqui para o que vocês precisarem. Enfim, nos vemos nos próximos calls de resultados. Obrigado.